And they turned the lights out. E aí acabou o culto, desligaram as luzes. Everybody left. Todo mundo foi embora I do was prédio. still crying E eu at the continuava lá no altar chorando. My mother said to my A dad, minha mãe olhou pro meu pai e disse assim: pick him up and take him pega home. esse menino, vamos levar pra casa. How bad a sinner can he be? Qual o pecado ruim que ele cometeu com 4 anos de idade? It's only 4. Ele só tem 4 anos. But my dad said no. Mas o meu pai disse Let não him pra minha mãe. pray until he's E ele finished. falou, deixa ele orar até ele finalizar. And then he will never leave the E aí Lord. ele nunca vai se desviar dos caminhos do Senhor. Meu Deus. In 77 years, Então, em I've 77 never left anos, the Lord. eu nunca deixei a Jesus. So my testimony is, O meu testemunho é, I don't have a testimony. eu não tenho um testemunho. I can't tell how bad it was. Eu não consigo te dizer, foi muito ruim. But I was still a sinner, Mas and I still had to be saved. também eu era um pecador e precisava ser salvo. So my testimony is that God can save you and God can keep you. Então, o meu testemunho é, Deus não apenas quer te salvar, mas quer te manter. And you don't have to rebel. E você não tem que ser And rebelde. your kids don't have to rebel. Os seus filhos não têm que ser rebeldes. And my children, Os meus my filhos grandchildren, e os meus and my netos e os great-grandchildren meus bisnetos are all the hoje same. são a mesma coisa. They've been saved and they've never left the Lord. Eles já entregaram a vida para Jesus e nunca se desviaram dos caminhos do So we Senhor. have 5 generations of righteousness. Nós temos in our 5 family. gerações de justos na nossa família. So for all of those that I'm speaking to Então, right para now, todo mundo que está me ouvindo agora, you may be the very first, talvez você seja a primeira geração, but you're starting a new legacy. mas de você vai começar um novo legado. You're starting a new generation. Você vai of começar uma righteousness. nova geração de justos a partir de você. So I was baptized in water E eu fui batizado nas and águas baptized in the Holy e Spirit batizado no Espírito Santo when I was 5. quando eu completei 5 anos de idade. And my mother took me to prophet E aí um dia minha mãe me levou para um profeta in a little old church, numa igreja bem and pequenininha he was a little old man. e ele era um senhor já, He was this little smelly old man. aqueles senhores que já cheiram It naftalina. was a Quantos smelly anos old aí, church. Matheus? Quantos anos aí, mais ou menos? Quando ele viu o profeta lá. How old are you? 81. No, how old were you at that time? Oh, 5. Ele tinha 5 anos de idade. 5 anos, um ano depois. Um ano depois de entregar a vida para Jesus, 4 anos. And the prophet said, E aí o profeta disse, he laid hands on me and told ele my mother, colocou a mão sobre mim e he disse would be assim a para minha mãe, preacher to the ele nations of será the um world. pregador do evangelho nas nações. He will be a musician, Ele vai ser um músico and he will be an author. e um autor. And those are the 3 things that I São am. essas 3 coisas que eu sou hoje. And when I was 10 years old, Quando eu tinha 10 anos de I had a idade, vision, eu tive uma and I visão was preaching to masses and masses of que eu people. estava pregando para uma multidão de Very pessoas. dark skin, very E dark eles tinham a complexion. pele um pouco mais escura. And as far as the eye could E o see, meu olho não conseguia ver o final da multidão, there were people. There were people. das pessoas. And it was an outdoor, like an outdoor pavilion, like an Era outdoor tipo pavilion. um ginásio assim, do lado de fora, assim, sabe? There were no sides to the building, Não tinham paredes de lado, but there were big bamboo poles down the center mas no centro tinha como se fosse bambus, and como se fosse palm pilastras leaves de on the top. bambus. E tinham palmeiras, folhas de palmeiras no teto. And the women were all dressed in white, and they were sitting on the right, E on à the minha ground. direita tinham as mulheres todas vestidas de branco. And the men were all dressed in white, and they were sitting on the ground on my left. E os homens estavam sentados à minha esquerda também, todos vestidos de branco, todos sentados no chão. I saw every detail. Eu vi muito detalhe. There was a rope that came down the center Tinha um véu que vinha no centro, and assim, no divided the women and corredor, the men. que dividia os homens das mulheres, And I nessa saw the visão. Tinha light 10 anos. bulbs. I saw the light bulbs. E eu via como se fosse aquelas luzes que não tem bocais, sabe? Que é só o cabo pendurado e tem uma luz rosqueada nela. 34 years later, 30 e poucos anos depois, I had built a large building for a Bible college in India, eu construí um prédio muito grande na Índia para um seminário teológico. but I had never been there. Mas eu nunca fui lá ver esse So I went to prédio. the first time Então eu fui lá pela primeira vez, to this location in India, nesse local na Índia. and when I stood out on the platform, Quando eu subi na plataforma, that was the vision that I had when I was 10 foi years of age. exatamente a visão que eu tinha quando eu tinha 10 anos de idade. 34 years later,
34 years later, 34 anos depois. in exact Sensacional. detail. Exatamente nos detalhes que Deus tinha me mostrado na visão Exact quando eu tinha detail. 10 anos. Exatamente os mesmos Far detalhes. as the eye could see, Eu não conseguia ver o fim da multidão. tens of thousands of people, Milhares e milhares de pessoas, all dressed in white. todos vestidos de branco. So that is actually when I felt God Foi spoke to aí me que eu senti Deus falando comigo, and gave me a vision for the world. me dando uma visão para o mundo. Sensacional. Meu Deus. Empresta o lenço. Can I have your handkerchief? Ai, ai, ai. Sensacional. O pastor Larry, Larry. See, o que inspirou você a entrar no ministério há 62 the anos? ministry 62 years ago. What inspired you? I don't know that there was an inspiration Eu não sei se foi uma as much as inspiração, obedience, mas foi uma obediência. just doing what God says every day. Eu só queria fazer o que Deus estava falando para eu fazer todos os dias, cada So dia. I don't think it's a great revelation. Eu acho que talvez isso que eu falei para você não seja uma grande revelação. I think it was just the next step. Eu era só o próximo passo, na verdade, obedecendo ao Senhor a cada dia. An opportunity opened up for me to be a youth pastor E aí foi passando os anos e eu recebi uma oportunidade para ser pastor de jovens. and a music director of a church. E aí depois diretor de música de uma igreja. So that's how it began. Então é assim que foi começando. Luciano I foi. just keep, if a door opens, I walk through it. Então quando a porta se abria, eu entrava nela. Entendi. E foi indo. And then you went Yeah, E Sensacional. chegou até hoje. Da until hoje, here. until até here. hoje aqui. Até hoje. 62 anos. Meu Deus.